Para dar um exemplo claro, que é o exemplo do coração, que nós já falamos taquicardia para o sistema simpático e bradicardia para o sistema parasimpático, eu preciso que vocês entendam como o músculo cardíaco bate. Nós falamos de coração no último bloco de aulas, mas nós não explicamos exatamente como que o músculo cardíaco fazia para se contrair. Nós conhecemos o ciclo cardíaco, nós falamos do caminho que o sangue faz, mas não entramos no detalhamento de como o coração contrai. E é esse o momento que eu preciso para que vocês entendam isso. O miocárdio, músculo cardíaco, ele tem uma contração que é rítmica, ou seja, bate sozinho. Quero que vocês tenham isso em mente, não esqueçam mais. O coração não precisa do sistema nervoso autônomo, não precisa de nenhum outro sistema nervoso para se contrair. Ele bate sozinho. Isso por quê? Porque ele tem um sistema especial, que a gente chama um sistema de condução bastante especial, cujo principal elemento é o nó sinoatrial. Está apontado aí nessa seta preta, um conjunto de células especiais do músculo cardíaco que produzem um impulso, um início de informação que vai ter como papel acionar as células que formam o músculo cardíaco, as miofibrilas dessas células, a promover a contração. Veja, quando o impulso surge no nó sinoatrial, ele vai contaminar as células musculares da região do átrio, através das chamadas vias internodais. Veja, nessa figura que está apontada pela seta, a gente visualiza essa sombra sobre as duas câmaras anteriores que são chamados de átrios ou aurículas. O que está acontecendo no momento em que surge o impulso no nó sinoatrial, primeiramente, é a contração dessas câmaras. Ora, na sequência, eu vou ter a comunicação desse impulso nervoso através de feixes, que a gente chama feixes de condução, que eu estou detalhando, estou apontando aqui nessa seta, que é o fascículo que a gente chama de átrio ventricular e alguns livros chamam de feixe de His. Esse fascículo, ele leva a informação para o músculo se contrair da porta das válvulas até a ponta final do coração. E observem que a contração, ela agora apontada aí nessa seta, ela vai começar de baixo para cima. E a gente tem que lembrar que, se não for assim, o sangue não vai ser ejetado, porque a saída arterial de cada ventrículo, ela está em cima do ventrículo. Então, é preciso que a contração se dê de baixo para cima. Observando aí essa imagem que representa o ciclo da contração, o que a gente vê é o ciclo cardíaco também. É preciso primeiro a sístole atrial para encher os ventrículos, que esses ventrículos se encham completamente para então, só então, começar a sístole ventricular. E isso é garantido por um sistema organizado de condução do impulso nervoso que garante a contração organizada, então, do miocárdio. Vocês podem estar se perguntando, e o sistema nervoso autônomo atua de que modo, né? Então, ele faz a modulação. Modular, tá? Pensa num botão de volume de um rádio, né? Você está modulando para cima ou para baixo. Enquanto você tem um coração em repouso, o batimento normal, que está apontado aí pela seta, eu quero que vocês tentem acompanhar nessas duas figuras, são dois gráficos, mas não tem absolutamente nenhum segredo, é só ter calma, como sempre, para visualizar. Cada gráficozinho desse mostra ondas, né? O que são essas ondas? Quando eu tenho a onda em cima, é a sístole, é a contração. Quando eu tenho a onda embaixo, é a diástole, quando eu não tenho contração. Então, a onda está representando
o batimento cardíaco, contrai, não contrai, contrai, não contrai, tá? Então, a onda que representa o batimento normal está em azul, a cinza, talvez, cinza, tanto no gráfico esquerdo quanto no direito. Então, apontada aí pela seta normal, você pode acompanhar essa ondazinha cinza. O que é que acontece quando o parasimpático, aquele sistema de relaxamento, de descanso e digestão, quando ele é acionado? O acionamento do sistema parasimpático vai fazer com que os neurônios pós-ganglionares dele liberem acetilcolina, que está errado lá no gráfico, lembra? No slide. Pois é, o neurotransmissor que esse neurônio vai liberar é a acetilcolina. A acetilcolina vai atuar justamente no nó sinoatrial e vai fazer com que esse nó, que é essa região especializada onde começa o batimento cardíaco, ele retarde seu trabalho, de tal maneira que a representação agora de um coração estimulado pelo sistema parasimpático é representada nessa onda que a seta está apontando, azul. Veja que eu tenho nesse gráfico da direita 2 ondinhas azuis contra 3 ondinhas cinza, que seriam as ondas do batimento normal. Quando o parasimpático atua, ele retarda o batimento, então eu tenho menos batimento no caso. O simpático faz justamente o oposto. Olha aí, representado pelas ondinhas vermelhas, eu vejo no gráfico à esquerda que eu tenho muito mais ondas vermelhas do que as ondas cinzas que representam o batimento normal. O que faz o simpático? O simpático libera a sua noradrenalina ou aciona a suprarrenal a liberar a adrenalina propriamente ditas e ambas atuam sobre o nó sinoatrial, fazendo com que ele acelere seu trabalho. Então, o papel do sistema nervoso autônomo sobre o músculo cardíaco é acelerar ou retardar, embora o músculo trabalhe autonomamente no seu sistema rítmico de batimento, é preciso que o sistema nervoso faça essa modulação. Sabe por quê, gente? Porque o coração batendo normalmente, como a gente disse, 120 vezes, o batimento de 80 vezes por minuto, 80 a 90 vezes por minuto, que é o batimento em repouso, ele está muito bom para repouso. Mas se você sair correndo para pegar um ônibus que está passando, esse batimento de 80 vezes não vai ser suficiente e você termina desmaiando. Um exemplo muito clássico para a gente entender a modulação é quando a gente se coloca numa situação de hospitalização. Pense no que acontece quando a pessoa passa muitos dias deitado. Se alguém já teve algum parente ou se já se submeteu a uma hospitalização, sabe que depois que você passa mais de um dia deitado, o médico chega lá e diz para você, olha, você vai se levantar. Agora, primeiro, você se senta na cama, respira fundo, passa um tempinho sentado, depois você vai se levantar segurando na cama e fica um tempo parado sem se movimentar. O que é que acontece? Acontece que quando a gente está deitado, o sangue se distribui de modo igual por todas as partes do nosso corpo. Essa diferença de estar em pé e estar deitado tem a ver com a força de gravidade, tem a ver com o nosso sistema circulatório. Vamos lembrar novamente do sistema circulatório na nossa aula passada. Vamos lembrar que as veias são vasos que armazenam sangue. E as veias das pernas, elas são bastante armazenadoras em função da força da gravidade. Quando nós estamos em pé, o sangue tende a se acumular nas nossas pernas. Para que ele saia das pernas e continue circulando, né, nós temos vários argumentos. A força do coração batendo, mas além disso, nós vemos o músculo da panturrilha se contraindo, fazendo força para que o sangue seja impulsionado para cima, as válvulas que impedem o retorno desse sangue que já foi impulsionado para cima, a bomba respiratória que ajuda também ele ir adiante. Então, todos esses argumentos são fundamentais. Acontece que quando a gente passa muito tempo deitado, o sangue, ele muda seu volume. A gente perde uma certa distribuição, os compartimentos mudam a distribuição dos seus líquidos,
de tal forma que o volume sanguíneo diminui em certa medida. Não é diminuir no sentido drástico, ninguém perde sangue, ninguém vai ficar sem sangue, não é isso, mas ele diminui, uma diminuição, uma quantidade importante, a ponto que se você se levanta bruscamente, ele não é, o volume não é suficiente para alimentar o cérebro. Fica faltando sangue e junto com o sangue tudo que o sangue leva, oxigênio, glicose, para o cérebro, que fica nessa posição contra a gravidade. Então, o sangue para chegar no cérebro, ele precisa de ter força e volume, né, para chegar a alcançar a nossa região anterior à nossa cabeça. Então, a gravidade vai criar uma dificuldade para o retorno venoso, acumulando sangue nas veias das pernas. O débito cardíaco cai. Débito cardíaco é ejeção do ventrículo, lembra? O volume sistólico cai porque cai a quantidade de sangue que chega de volta ao coração. Então, se cai o débito cardíaco, quem é que vê que isso aconteceu? Aí é onde entra o controle do sistema nervoso e que vocês precisam acompanhar para justamente se encantarem com esse sistema tão regular, tão bonito que é nosso sistema fisiológico. Veja bem, eu digo, eu preciso me levantar devagar para não ter no popular, um piripate cair lá, não é verdade? Por quê? Porque o sangue está, quando passa muito tempo deitado, o sangue se reorganizou. Ora, como é que o sistema sabe disso todos os dias quando nós acordamos e nos levantamos da cama? Passamos cerca de 8, 6, 7 horas ou até 9 horas deitado, o nosso sangue também se reorganizou no nosso corpo. Como é que então, ao acordar, a gente não desmaia? Veja, entra em cena o que nós chamamos de reflexo baroreceptor. Reflexo porque é uma resposta imediata, é uma resposta que eu não controlo. Toda resposta que eu não controlo, que é imediata, é chamada de reflexo, sempre acontece da mesma maneira. Baroreceptor é o nome do sensor que mede justamente o que está errado nesse sistema. Ora, o que é que está errado? Diminuir o volume do sangue. Como é que eu sei que diminuiu o volume do sangue? Qual é a inteligência, entre todas as aspas, que nosso sistema tem para entender isso? Bom, no texto que estava escrito no slide anterior, eu disse para vocês que o que acontecia era uma redução do débito cardíaco. Débito cardíaco é o volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo para quem? Para a aorta. Olha ela representada aí, apontada nessa grande seta no centro dessa figura. Olha só, essa figura, ela está representando o reflexo baroreceptor. A aorta, quando sai do coração, ela faz essa curvatura que a gente chama o arco, né? Porque na verdade é um arco, o arco aórtico. Nessa região do arco aórtico, a gente encontra a maior pressão que o sangue pode sofrer, porque o sangue está sendo ejetado para bater nas paredes da aorta. A aorta responde, como nós vimos, acomodando essa força, né, por estiramento. Aí se encontram sensores, os nossos fiscais de pista, que respondem cada vez que a parede é estirada, né? Observem que essa queda brusca provocada quando a gente está dormindo, que vai se levantar, é por conta do volume do sangue. Mas a gente sequer sabe disso. Como eu disse a você, quem é que pensa, quem é que sabe que todo dia de manhã, quando acorda, teve uma reação fisiológica que compensou seu volume sanguíneo? Ninguém percebe isso. Por quê? Porque é automático. Isso é feito imediatamente, de uma velocidade imensa, justamente por um esquema como aquele que eu estava apresentando para vocês. Receptor, neurônio sensorial, centro decidindo, efetores e a resposta. O início disso tudo começa aí nos sensores que são chamados baroreceptores, que vão como resposta para evitar
que falte sangue ao nosso cérebro, aumentar a FC, tá aí, FC, frequência cardíaca. Aumentar o quê? RPT. RPT é a resistência periférica total. Se vocês lembrarem um pouquinho da última aula, vocês vão ver que esses dois parâmetros, eles estão envolvidos diretamente com a pressão arterial. Se eu aumento a frequência cardíaca, eu aumento o débito cardíaco, o DC. Se eu aumento o débito cardíaco, eu aumento a pressão arterial. Outro parâmetro que controla a pressão arterial, resistência periférica. Se eu aumento a resistência periférica, eu também aumento a pressão arterial. Ora, se eu aumento a pressão, eu aumento as chances do sangue fluir, ter fluxo para o nosso cérebro que está na contramão disso tudo. Olha só, os receptores, chamados de baroreceptores, estão no arco aórtico e no seio carotídeo. O seio carotídeo é essa região que está nesse círculo, identificado nesse círculo acima, que são as artérias carótidas, em ambos os lados, né? Ela vai percorrer ambos os lados do pescoço, e nelas nós temos sensores. São sensores importantíssimos, porque o sangue para chegar no nosso cérebro, na nossa cabeça, vem por essas artérias. Ora, a informação captada pelos baroreceptores vai chegar no centro de controle. Esse centro de controle fica no tronco cerebral e é o centro de controle cardiovascular bulbar. Gente, a informação está indo não pelo sangue, hein? Observa, observa. O baroreceptor é uma célula nervosa que nós vamos mostrar já já para vocês. Ele envia o axônio dele, vai chegar até essa região do centro nervoso e lá vai fazer a comunicação para outros neurônios que fazem parte desse centro, que formam esse núcleo aí, o centro nervoso. Esses neurônios então tomam a decisão. Ora, eu preciso corrigir rapidamente isso. Nós vimos que os neurônios parasimpáticos, eles promovem um retardo do coração. Eu não posso fazer retardo nenhum no coração numa situação dessa. Então, a primeira atitude é inibir os neurônios parasimpáticos. Mas, por outro lado, eu preciso acelerar o coração. Quem acelera? Simpáticos. Então, eu preciso acionar os neurônios simpáticos. Acionando os simpáticos, eu tenho aceleramento no nó sinoatrial, eu tenho aumento da contração das arteríolas, porque só quem controla os vasos é o sistema simpático, lembram disso? E além disso, ele também contrai as veias, melhorando o retorno venoso. Tudo isso em conjunto faz aumentar o débito cardíaco. E o que a gente tem, gente, é, retornando ao nosso esqueminha aqui, um receptor sensorial que é uma célula nervosa. A imagem não está tão boa, mas ela foi a melhor imagem que eu consegui para representar esse neurônio sensorial de tal modo que vocês percebessem a importância do que a gente chama de terminal de captação. A maior parte dos receptores sensoriais do nosso corpo, seja viscerais, sejam receptores de sentidos corporais, eles são neurônios. Só que a projeção inicial deles, a projeção periférica deles, forma o que a gente chama de terminal de captação. Esse terminal de captação é que seria, em essência, o receptor sensorial. Ora, o que é que acontece? O que é pressão arterial? Pressão arterial é a tensão na artéria. Quando o sangue é jogado na artéria, a artéria se estica. O sensor, que é o baroreceptor, que é um neurônio, ele está inserido nessa artéria, ele está misturado nessa parede dessa artéria. O que é dele que está nisso? O terminal de captação, essas projeções apicais. Quando a artéria estica, ela estica também os terminais do receptor sensorial. Veja, ele vai junto quando a artéria se estica. Essa forma de estiramento desses terminais nervosos, a gente tem que lembrar, como eu dei a ideia lá no início, se a gente pegasse um bolo de massa de modelar e esticasse um pedaço para cima, esticasse um pedaço para baixo, a gente faria uma representação de um neurônio, não é verdade? Bom, não mudou, é uma célula, só que o formato dela é diferente. Na hora que eu tenho a estimulação dos meus terminais de captação, que são essas projeções apicais,
Eu estou estimulando a célula. Essa célula, que é um receptor sensorial, é um neurônio, ele tem o papel de medir ou captar informação para levar essa informação ao sistema nervoso central. Bom, qual é a informação, gente? A informação do esticamento da parede da artéria. Não é isso que é a pressão arterial, não é a tensão na parede da artéria? Como é que o neurônio vai dizer para os outros neurônios, olha, a parede da artéria esticou, né? Ele usa, na verdade, um código próprio. O impulso nervoso é um código de comunicação entre as células nervosas. Para dizer que a artéria esticou, ele gera um impulso nervoso. Esse impulso, que também é chamado por várias pessoas e por vários livros, e vocês vão encontrar muito, potencial de ação ou sinal neural. É uma variação na voltagem da membrana do neurônio, que talvez numa disciplina de biofísica pudesse ser um pouco mais explorado o funcionamento disso, para que a gente não crie nenhuma complicação na compreensão do funcionamento. Eu não vou abordar esse aspecto mais biofísico do impulso nervoso, da gênese do impulso nervoso. Nós vamos explorar mais a importância desse impulso. Então, nesse momento, na hora que uma artéria, no caso, ela se estica e leva junto o terminal de captação, esse estiramento do terminal de captação vai gerar nesse neurônio o chamado impulso nervoso, está destacado aí em amarelo. Esse processo que esse neurônio faz é converter, literalmente converter, o estiramento em impulso nervoso, tem um nome técnico de transdução. Toda vez que um receptor sensorial converte uma informação de qualquer outra natureza que não seja impulso nervoso para impulso nervoso, o que ele está fazendo é uma transdução. Veja que o nome é um pouquinho diferente de tradução, hein? Não é tradução, é transdução, porque é um processo diferente. Não faz uma tradução literal da coisa. Ele faz uma representação a partir de um código próprio, que é o impulso nervoso. Bom, então, quando a parede da artéria estica junto os terminais do receptor sensorial, esse estiramento produz uma alteração mecânica. Veja, a membrana é uma porção da membrana de uma célula específica que é o neurônio. Quando ela é estirada, mecanicamente eu estou fazendo uma alteração nela. Bom, essa alteração mecânica é que vai fazer surgir o impulso nervoso. Posso usar um outro exemplo de receptor sensorial, o caso de receptores que medem o nível da glicose no nosso sangue. Nós vimos que glicose é um elemento essencial para a produção de energia e ele é controlado muito de perto. Por quê? Esses neurônios, por exemplo, precisam de energia para sobreviver e a energia que eles usam é especificamente, única e exclusivamente, glicose. O tecido neural ele é alimentado única e exclusivamente de glicose. Ele não faz uso de outro substrato. As outras células podem usar outros substratos para produzir energia. Os neurônios não, só usam glicose. Então, o nível de glicose é algo extremamente importante para nosso organismo. E nós temos na região do hipotálamo, o hipotálamo é uma região que está no cérebro, os vasos que irrigam essa região, eles levam o que tem dentro do sangue para lá. E o que tem dentro do sangue, o que tiver, pode estimular células que estão ali fiscalizando o nível de glicose. Ora, a glicose é uma molécula química. Essa molécula química, na hora que ela passa no hipotálamo, ela reage com os neurônios que constituem o hipotálamo na membrana desse terminal de captação deles. A molécula química pode se ligar nessa membrana e, ao fazer essa ligação, ela gera uma modificação nessa célula que faz surgir o impulso nervoso. Ou seja, é uma ligação química que faz uma alteração na célula, que faz gerar o impulso nervoso. Então, eu tive aí a demonstração
de um receptor que reage mecanicamente e gera impulso nervoso, eu tive um outro exemplo de um receptor que reage quimicamente e faz surgir o impulso nervoso. Então, esse é um tipo de classificação de receptor sensorial. Receptores mecânicos, receptores químicos, de toda forma, eles fazem surgir o impulso nervoso aonde? No terminal de captação. Uma vez surgido aí, esse código pode então ser enviado para quem? Para o centro nervoso. Ora, para ele chegar no centro nervoso, primeiramente ele tem que sair desse terminal de captação, aí apontado na seta vermelha, para o final desse neurônio que está lá, o terminal axônico, nessa figura, e que eu prefiro chamar de terminal sináptico, tá? Então, o que é isso? Olha só, vamos ver nessa imagem, nós temos novamente um neurônio, que é o neurônio que a gente chama de neurônio sensorial primário. Esse neurônio está ligado a um receptor, ou ele mesmo é o receptor. Veja que eu tenho aí o terminal de captação discriminado nessa imagem como dendritos, do lado esquerdo. E no lado direito, ao final dele, eu tenho o terminal sináptico, ramificações do axônio. Eu tenho o corpo do neurônio bem em frente, bem no centro da imagem, e eu tenho ao longo, né, de um lado a outro, uma projeção que está representada aí com esses conjuntos de células, que são as células de Schwann, que representam, na verdade, aí, as células de Schwann, elas formam a bainha de mielina, que vocês também já ouviram certamente falar. Ora, o que é a bainha de mielina? São essas células que se enroscam no axônio e formam um isolamento dessa região. Onde tiver célula de Schwann, você tem o axônio isolado, como se a gente tivesse passado uma fita isolante nele. Ora, entre uma célula Schwann e outra, vocês podem observar, tem pequenos espaços. Esses pequenos espaços chamam-se de nodos de Ranvier. Ranvier é o descobridor disso. Esses nodos é por onde o impulso vai trafegar. Ele trafega sempre onde o axônio estiver desnudo. Onde o axônio está coberto com mielina, ele não trafega. Então, ele pula, como se ele pulasse, como se ele pudesse realmente pular. Isso é um processo químico, é um fluxo de íons, a gente não vai aprofundar aqui, mas, na verdade, o fluxo vai por dentro do axônio e se expressa no próximo nodo de Ranvier. E o que a gente tem, então, eu vou tentar demonstrar aqui para vocês, é a propagação ou a condução do impulso nervoso, desde o terminal onde ele foi captado e onde ele surgiu, na verdade ele não foi captado, onde ele surgiu. O terminal de captação, o receptor sensorial, ele captou a informação e transduziu isso em impulso nervoso. Então, o surgimento do impulso nervoso se dá aqui no terminal de captação e vai ser conduzido até o final do neurônio, no terminal sináptico, para levar a informação para o centro nervoso. Vamos ver isso aqui. O surgimento, então, aí do potencial de ação, impulso nervoso ou sinal neural, e a propagação dele em cada nodo de Ranvier, chegando, então, ao final do neurônio, no terminal sináptico, nós vemos aí em cada ramificação do terminal. Isso é importante que vocês observem. Quando o potencial de ação, o sinal neural, o impulso nervoso chega numa bifurcação, o que acontece é que ele segue simultaneamente por cada projeção dessa. Isso porque o impulso nervoso é um fenômeno de membrana. Onde tiver a membrana, o potencial ou impulso nervoso segue. Aí é onde entra a nossa questão. E aí, voltemos para nosso esquema e a gente se depara com o nosso neurônio sensorial primário descrito e determinado aí em azulzinho, chegando ao sistema nervoso central. Agora nós temos os neurônios associativos aqui representados em cor preta. Vocês viram que lá no início a cor era branca, aqui mudou, porque mudou o fundo do slide. Então, esses neurônios associativos, o nome já diz, o papel deles é associar as informações. Mas o que acontece é que a membrana do neurônio sensorial primário em azul, ela acaba. O que vai começar é um novo neurônio, que é o neurôniozinho preto, que já é outra membrana. Então,
Como é que eu faço agora para esse impulso nervoso, que é o código da informação, sair do neurôniozinho azul e ir para o neurôniozinho preto? Eu preciso, então, lembrar de alguns aspectos. O primeiro deles é que nos vários prolongamentos, esses vários prolongamentos do terminal axônico, ele forma contatos com o início do outro neurônio, no que a gente chama de sinapse. Sinapse, na verdade, é uma estrutura que envolve o terminal final de um neurônio e o começo de outro neurônio, né? Geralmente, axônio de um neurônio pré-sináptico, dendritos de um neurônio pós-sináptico. Mas é importante, muito importante, que a gente não esqueça. Entre neurônio pré-sináptico, que é o que está trazendo o impulso, e o neurônio pós-sináptico, que é aquele que vai receber a informação, aqueles neurônios associativos, existe uma fenda sináptica, existe um espaço. Esses três elementos compõem o que nós chamamos de sinapse. Sinapse é essa composição: neurônio pré, fenda sináptica, neurônio pós. Esses três elementos em conjunto formam a sinapse, que está bem ilustrada nessa figura aí muito bonita. Pois bem, a imagem pode induzir vocês a pensar que as duas pontas estão diretamente conectadas. Elas não estão. Embora o espaço seja micro e microscópico, existe um espaço. As células são diferentes, são duas células. E esse espaço, que é a fenda sináptica, precisa ser atravessado. O processo de transmissão da informação que veio como impulso nervoso no neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico é chamado de transmissão sináptica. Essa transmissão sináptica vai fazer esse pulo desse espaço que existe. Existem situações onde o espaço é tão minúsculo, tão pequeno, que essas duas porções de membrana formam estruturas especiais, que são canais iônicos, e que, por isso, conseguem fazer a comunicação direta no que a gente chama de sinapse elétrica ou junção comunicante. Nós não vamos nos deter na sinapse elétrica, nós vamos falar da sinapse clássica, que é a sinapse química, onde a fenda sináptica ela é relativamente grande, de tal modo que não é possível essa comunicação direta. Pois bem, quando o impulso vai chegando, eu estou discriminando aqui nessa imagem, ao final, à esquerda, aqui o impulso chegando ao final de um neurônio, no terminal sináptico, ele precisa criar um argumento para mandar a informação para o próximo neurônio. Ele faz isso através de um neurotransmissor. Ele transforma essa corrente de íons dele em outras substâncias químicas, que são os neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles ficam guardados nessas porções terminais em vesículas, chamadas vesículas sinápticas. E na hora que o impulso nervoso chega, essas vesículas são liberadas na sinapse. Vamos olhar com mais detalhamento o que é que acontece. Primeiro, a chegada do impulso nervoso ao final do neurônio pré-sináptico. O neurônio pré-sináptico, nessa imagem esquemática que está aí à esquerda, é representado nessa chave descrita como A. Na verdade, essa porção bege e amarela, vamos dizer assim, tá? Nós vemos os círculozinhos cheios de pontinhos, são as vesículas sinápticas, tá? E a gente também observa, apontado pela seta de número 3, essas estruturas avermelhadas. Essas estruturinhas avermelhadas são canais iônicos por onde passa cálcio. O cálcio é fundamental, gente. Na hora que o impulso nervoso vai chegando ao terminal sináptico, ele vai induzir a abertura desse canal iônico de cálcio, apontada aí no 3, e é o cálcio que vai fazer a vesícula sináptica ser liberada. Então, as vesículas, com a chegada do cálcio, elas são induzidas, como está apontado na seta 1, para fazer o que a gente chama de exocitose. Elas se fundem com a membrana e liberam o conteúdo de dentro delas, que são os neurotransmissores, na fenda sináptica. A gente pode olhar aí romanticamente, né? Nessa imagem está muito bonita,
né, como a transmissão, o processo que vai acontecendo. Esses pontos luminosos avermelhados seriam então os neurotransmissores se propagando, né, se difundindo ao longo da a fenda sináptica. Ora, eles estão sendo liberados pelo neurônio pré-sináptico e o papel deles é atuar no neurônio pós-sináptico. Então, é preciso que ocorra algo também no neurônio pós-sináptico. Vamos olhar novamente com detalhamento e ver que quando a gente olha o neurônio pós-sináptico delimitado pela letra C, ou seja, esse neurôniozinho verde embaixo, nós temos estruturas de cor rosa ou pink apontadas na seta 6 que representam os chamados receptores sinápticos ou receptores pós-sinápticos. O que são? Eles recebem, eles se associam aos neurotransmissores. E essa associação entre neurotransmissor e receptor vai promover uma alteração dentro do neurônio pós-sináptico, que está representado por essas linhas azuis apontadas pelo número 2, que seriam correntes iônicas que alteram esse neurônio. Essas correntes, essas alterações, elas podem ou não levar ao surgimento do impulso nervoso nesse neurônio. Na maioria dos casos, quando a gente fala da sinapse periférica, nos reflexos mais diretos, a liberação de neurotransmissor ela vai provocar imediatamente o surgimento do impulso nervoso no outro elemento da cadeia. Mas quando a gente pensa dentro do sistema nervoso central, na medula e no encéfalo, a gente tem alguns aspectos específicos. Antes de passar para esse detalhamento, eu quero lembrar para vocês que na nossa sala de aula existe um vídeo que mostra de uma forma animada esse processo de transmissão sináptica. É interessante, eu acho que pode acrescentar, pode ajudar um pouco a compreensão. Quando eu falei que o fato do neurotransmissor ser recebido pelo receptor pós-sináptico pode ou não levar ao surgimento de um novo impulso nesse neurônio, é porque cada neurônio no sistema nervoso central ele recebe milhares de contatos sinápticos, como está demonstrado nessa figura do lado direito. Espero que vocês estejam compreendendo. Um neurônio central maior, aqui diagonal inferior, de onde parte o axônio dele, depois dessa indicação de zona de disparo, e ele tem várias projeções como dendritos. E nós temos várias linhazinhas azuis ou cinzas, como vocês queiram, chegando ao corpo, aos dendritos desse neurônio principal. São comunicações de diferentes neurônios que estão chegando aí. Assim como nós temos aí uma célula nervosa, um neurônio em vermelho, que tem uma projeção para o corpo desse neurônio. Ora, o que acontece é que as terminações, elas podem liberar neurotransmissores que são chamados excitatórios ou neurotransmissores inibitórios, que o nome já induz a gente a compreender. Excitatório faz com que o neurônio produza um impulso nervoso. Inibitório faz com que ele não produza um impulso nervoso. Como é que o neurônio vai decidir o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma conta matemática, é simples. Ele junta tudo o que foi a favor, ou excitatório, e diminui o que foi contra, os inibitórios. Se a soma for suficientemente forte, ele vai fazer surgir potencial de ação ou impulso nervoso nele. Se não, ele não dispara, como a gente chama tecnicamente, o neurônio não dispara. Então, é exatamente esse o processo que acontece nos nossos contatos sinápticos, que quando a gente representa de forma bem simplificada, como nós voltamos aqui para o exemplo do nosso esquema, o que a gente está representando aí de modo muito simplificado, como cada neurônio só recebesse um único contato sináptico, o que não é verdade. Cada neurônio do centro, esses neurônios em cor preta, que são os neurônios associativos, e mesmo esse neurônio efetor vermelho, eles recebem inúmeros contatos sinápticos e precisam definir o que é que vão fazer. Se esse impulso nervoso que foi captado
e que surgiu, perdão, novamente eu cometi, esse impulso nervoso que surgiu após a captação da informação, se ele vai ser levado adiante ou não. Fazendo novamente, agora pelo esquema, o exemplo da glicose, eu vou ter glicorreceptores que identificam a queda do nível da glicose. Aí faz surgir o potencial, o impulso nervoso no neurônio sensorial primário. Ora, ele vai comunicar ao centro nervoso, sistema nervoso central. Para quem? Regiões do tronco cerebral, um núcleo chamado núcleo do trato solitário, é responsável por gerenciar, por fazer a avaliação dos níveis de glicose. Quando esse nível está baixo, qual é a saída? A saída é, você pode pensar, não, eu tenho que comer, né? Tenho que repor energia. Ah, tá, mas daqui que você chegue no alimento, daqui que o alimento seja digerido e que chegue à absorção, isso pode demorar muito. Nós temos alguns argumentos mais imediatos. O primeiro deles é fazer com que o glicogênio que foi armazenado quando tinha excesso de glicose, ele volte a ser glicose e funcione, seja liberado para as células. Quem faz isso? Ah, nós temos um hormônio chamado glucagon, que é liberado pelo pâncreas e que tem ação sobre as reservas de glicogênio no sentido de quebrá-las de volta à glicose. Veja só, eu preciso de glucagon, quem libera glucagon é o pâncreas, então o que esses neurônios do centro nervoso decidiram foi ativar o pâncreas para liberar com glucagon. Quem faz isso? O meu sistema nervoso autônomo, os efetores, através do sistema aí parasimpático, ele vai atuar sobre o pâncreas, que é uma glândula, fazendo com que ele libere o glucagon. Como é que eles vão fazer isso? Ora, o neurônio pós-sináptico parasimpático vai atuar sobre as células pancreáticas da mesma maneira que um neurônio atua sobre o outro, liberando neurotransmissor. Lembrando que o neurotransmissor do parasimpático é a acetilcolina. Ele está liberando a acetilcolina. A acetilcolina vai achar na célula pancreática aí funcionando como um neurônio pós-sináptico, né? Ela vai ter receptores nessa célula que reagem à presença da acetilcolina. Vai reagir de que maneira? Liberando glucagon. A resposta que a célula pancreática vai dar é a liberação desse hormônio chamado glucagon. Aqui eu faço um parêntese para a gente lembrar um pouco o que é uma glândula, né? Glândula é um tecido específico de células que são secretoras, produzem e secretam substâncias. Nós conhecemos, já falamos de algumas delas, que são glândulas chamadas exócrinas, produzem substâncias e secretam para fora do nosso corpo. Esclarecendo, boca, tubo digestório, como um todo, faz parte do exterior do nosso corpo. Embora o tubo atravesse nosso corpo como um todo, o interior dele, a luz dele, corresponde à parte exterior ao nosso corpo. Nosso corpo mesmo vai começar a partir dali para dentro, né? Das células entéricas para dentro. O que tiver na luz vai passar para dentro. Isso é, obviamente, uma informação mais técnica, né? Ninguém vai dizer que o estômago não faz parte do seu corpo, mas o que nós queremos dizer é que há um contato, né? Uma comunicação da luz do tubo digestório com o exterior do nosso corpo, pela abertura inicial, que seria a boca, e pela abertura final, que é o ânus, né? Nós temos uma comunicação direta. Pois bem, ali dentro nós temos glândulas, as glândulas salivares liberam saliva para dentro da boca. As glândulas oxíntocas, se vocês lembrarem, a parede do estômago, conjunto de células que liberam a secreção gástrica. O pâncreas tem uma porção que é exócrina, libera o quê? Secreção pancreática. Nós temos glândulas externas, as glândulas sudoríparas, estão ligadas aos pelos do nosso corpo e que liberam secreção durante que ajudam a perda de calor, né? A glândula sudorípara o suor é uma forma de eliminar calor interno. Nós temos outras glândulas, como as glândulas de muco vaginal, que também é uma glândula secretora, o muco é a secreção dela. São todas para o exterior do nosso corpo. Por outro lado, nós temos glândulas, tecidos glandulares, ou seja, células que secretam, que produzem e secretam
Mas essa secreção ela é feita para o sangue e são substâncias que nós chamamos de hormônios. Então, são glândulas endócrinas. Endo, para dentro, liberam seu conteúdo para o sangue e os produtos que elas liberam são hormônios. Ah, então, que são hormônios? Entremos aí nessa questão.